Olá, boa noite. Boa noite a todos. Eu queria olhar para os últimos 200 anos e... Não sei se temos tempo. Não sei se temos tempo. Dizer que eu acho que nós temos vindo a ser geridos por um projeto histórico falhado. Falhado em todas as suas dimensões. As classes dominantes, que eu acho que nem sequer é um bom termo, prefiro o termo burguesia, é um termo historicamente mais adequado, tem um projeto para este país, é o projeto da modernização pelo atraso, é o projeto dos baixos salários, é o projeto do país periférico, é o projeto que expulsa força de trabalho permanentemente e fica contente que eles mandam para cá dinheiro, é o projeto que planta eucaliptos para recolher ao fim de 9 anos, em vez de plantar carvalhos ao final de 40, é o projeto que vende os bens nacionais, é o projeto que expropria as pessoas. E os projetos alternativos que se opuseram historicamente são os chamados projetos de conciliação de classes, aqui classes entendido como um conceito complexo, mas é o projeto, o famoso, o Rumo à Vitória de Álvaro Cunhal ou o Europa Connosco do Mário Soares. E, portanto, é a ideia de que Portugal conseguiria, os portugueses, conciliando interesses diferentes, assim, dito de um lado os despossuídos, os assalariados, não só o trabalhador manual, o trabalhador intelectual, e do outro os proprietários, enfim, grandes proprietários, é a ideia de que podiam-se conciliar estes interesses e, portanto, nós tínhamos aqui um projeto histórico que tinha saída para o país e não tem. Nós entramos nestes projetos, todos eles, os de quem domina e os projetos desta oposição falhada, são projetos que nos levaram para um processo histórico de decadência, que é aquilo que nós vivemos. O país, como nação, entrou num processo de decadência histórica, de abismo, de regressão social, em que nós imobilizamos força de trabalho e aumentamos as taxas de lucro, não é porque investimos mais, é porque despedimos mais pessoas e, portanto, o que trabalha ao dobro. Ou seja, é um país que chega ao século XXI e acha normal ter taxas de desemprego reais de 23%, e se lerem os relatórios, todos eles, o que prevêem são as otimistas taxas de desemprego daqui a 30 anos de 10%. Portanto, é um país que não tem... É um país em que um médico se ganha 5.000 euros, vem na capa do jornal como uma coisa escandalosa, mas um acionista que nunca trabalhou na vida e o faz por herança e ganha 100.000 é um homem de sucesso. É um país que não respeita quem trabalha e é um país que tem um projeto de chinesização. E eu penso que a nossa única salvação histórica está na mão, de facto, das classes trabalhadoras, dos trabalhadores manuais, dos trabalhadores intelectuais, mas não está necessariamente, ou seja, a história não está... Nós podemos, de facto, entrar num processo de reversão histórica irreversível. Mas o que eu queria dizer é que, se nós tivermos uma saída, ela vai ser uma saída de progresso, ela vai ser uma saída de conflito. Ou seja, não vai haver saída para nós de bem-estar que não implique um conflito frontal com as classes proprietárias como em 74, 75. E a tese dos grandes costumes é uma tese sem qualquer sentido, porque Portugal foi um país de guerras civis e revoluções nos últimos 200 anos, com exceção da ditadura de Salazar, com polícia política é fácil ter grandes costumes, e com exceção do período de direitos sociais posterior à Revolução, enfim, não vou desenvolver isto, ou seja, nós somos um dos povos com menos grandes costumes e com mais conflitos sociais e, de facto, eu acho que o momento mais civilizador da história de Portugal é 74 e 75. É o momento em que se assumiu um confronto direto e com esse confronto direto alocou-se recursos ao pleno emprego, ao Estado Social, à cultura, ao lazer e a uma visão civilizada. Agora, eu não sou... eu não quero ser aqui nem panfletária nem finalista. Eu acho que quem trabalha pode se organizar politicamente e reverter isto. E parar de pensar que é com 230 ou com 250 pessoas num Parlamento que nós resolvemos a vida do país. Porque eu acho que a direitos correspondem deveres. Ao Estado Social corresponde o dever de lutar por ele. Mas acho que isso pode não acontecer. E nós estamos aqui numa bifurcação histórica. Este é o momento de decidir. Nós, como dizia um Guimarães Rosa, de uma segunda pátria minha, que é o Brasil, minha, porque eu fiz grande parte da minha formação intelectual lá, o que a vida quer da gente é coragem. E o que Portugal hoje, a maioria dos portugueses precisa de nós é de coragem. No outro dia, o Coimbra de Matos, justamente também num lançamento de um livro, na Feira do Livro, dizia, de uma forma lindíssima, com os seus 85 anos, ele é um dos principais psiquiatras, psicanalistas do país, ele dizia: a doença dominante na sociedade é a depressão, as pessoas estão todas sem força anímica, com medo do trabalho, com medo de perder o emprego, com medo de tudo.
isso afetou profundamente as suas relações afetivas e sociais. É devastador. As pessoas nós nem sabemos como é que viveríamos o amor e os afetos noutra sociedade, porque isso não está colocado hoje. As pessoas vivem, de facto, a correr, a reproduzir-se socialmente e todas as nossas relações afetivas estão profundamente marcadas. Aliás, nós achamos que as coisas que se compram e vendem é que têm valor. Quando há coisas como os afetos que não se compram nem vendem, nem nunca se vão comprar e vender. Pode-se comprar tudo, inclusive pode-se comprar sexo, como nós sabemos, mas não se pode comprar amor, nem afetos. E ele dizia de uma forma lindíssima que as pessoas precisam de se revoltar. As pessoas vão se revoltar, isso eu posso-vos garantir aqui, faço este prognóstico, e vão se revoltar em breve. O problema é que se revoltam de uma forma completamente caótica, ou se nós estamos lá organizadamente para fazer da revolta uma coisa construtiva e acabar com esta anarquia. Portanto, a questão que se coloca a Portugal hoje e no futuro, nos próximos anos, não é nas próximas décadas, é se essa revolta vai ser caótica e ao caos que vivemos hoje. Porque, para além dos homossexuais ou de outras minorias, há 1,5 milhão de desempregados sem cidadania, de facto, quer dizer. Ou essa revolta constrói uma coisa melhor ou ficamos ainda pior. Portanto, a participação política, do qual depende o crescimento das pessoas. As pessoas têm que crescer politicamente, têm que crescer democraticamente, têm que aprender a ouvir-se uns aos outros, têm que aprender a funcionar em assembleias e plenários, têm que aprender a ceder, aprender a ter calma e dar aos outros a oportunidade de expor as suas ideias, têm que duvidar também das suas próprias ideias. Nós coletivamente, isso é que é o significado de ouvir e construir, porque senão nós temos aqui novamente, quer dizer, eu sou muito otimista. Eu acho que o Estado Social e o pleno emprego hoje unificam 80% dos portugueses e, portanto, acho que hoje a ligação entre um operário manual e um médico é muito maior do que foi, ou um pequeno proprietário de um restaurante, é muito maior do que era há 50 anos atrás. Portanto, o regime político está em crise e nós temos a oportunidade de construir uma coisa muito mais bonita por cima disso.